continuidade ao estudo das Escrituras, iniciaremos hoje a segunda carta aos Tessalonicenses. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós finalizamos a primeira carta aos Tessalonicenses. A carta é escrita pelo apóstolo Paulo em meados da metade do século I, lá pelo ano 50 a 51. Aqui nessa segunda carta aos Tessalonicenses, carta também escrita pelo apóstolo Paulo, foi escrita aproximadamente um ano após a primeira carta ser entregue lá na igreja de Tessalônica. E esta carta é uma carta que o apóstolo Paulo faz à igreja cristã primitiva lá em Tessalônica, elogiando, falando que a igreja é uma referência da igreja cristã primitiva, onde eles passavam por tribulações e perseguições, mas mesmo assim continuavam firmes no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui nessa segunda carta também ele vai falar a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E também vai falar a respeito do inimigo de Satanás, que ele chama aqui do filho da iniquidade. Então, vamos iniciar esta primeira carta, essa segunda carta, que também é uma carta que foi escrita por volta do ano 51 a 52 da nossa era. Vamos iniciar capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, e em todas as perseguições e aflições que suportais. Tudo isso é prova do justo juízo de Deus, e como resultado sereis tudo dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Veja bem, meus irmãos, o apóstolo Paulo, nesta segunda carta aos Tessalonicenses, aqui no início do capítulo 1, ele vai falar à igreja de Tessalônica, que ele dá graças a Deus e ao Filho Jesus Cristo, pela igreja se manter firme, pela igreja se manter fiel aos princípios do Evangelho. E ele fala a respeito que os irmãos lá da cidade, da igreja de Tessalônica, eles estão conseguindo viver amando o próximo, mesmo diante de problemas, de adversidades, mesmo diante de uma falta de amor por parte de muitas pessoas naquela época. Mas ele diz: vocês estão amando uns aos outros. Isso faz parte de ser da família de Deus, de ser filhos de Deus. Vocês estão passando por perseguições, vocês estão tendo paciência em tudo. Vocês não estão temendo as coisas do mundo, porque vocês têm o Deus da paz, que é Jesus Cristo, que morreu por vocês, e que em breve vocês verão ao Senhor Jesus Cristo face a face. E ele diz que o reino de Deus aqui no mundo faz parte daqueles que se arrependeram dos seus pecados e que são filhos de Deus, herdeiros de Deus, fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, que também é chamado de reino de Deus espiritual.
para nós, como cristãos, nos dias de hoje, a gente tem que ter uma referência a esses irmãos de Tessalônica, que era uma igreja referência naquelas épocas, no tempo dos primeiros cristãos. Paulo tem os Tessalonicenses como uma referência do amor de Cristo naquelas pessoas, que aquelas pessoas representavam bem a igreja de Jesus. E nós, nos dias de hoje, a gente vê problemas e mais problemas, a tecnologia vem, avança, e muitos daqueles que se dizem cristãos estão deixando cair pelas tentações do mundo, e essas tentações do mundo que jaz do maligno. Muitos estão deixando de valorizar a palavra de Deus, a valorizar ensinos, filosofias de seres humanos mortais. E esta palavra, a Bíblia, é uma palavra que, para nós como cristãos, é a referência para tudo que nós formos fazer. Muitos ainda ficam presos às coisas de pessoas que tentam enganar o povo de Deus, mas nós devemos ser firmes no Evangelho, na certeza que diante das perseguições que os cristãos estão passando nesse mundo, ele vai vencer, porque Deus estará com todos aqueles que são obedientes ao seu Evangelho. Nós não devemos temer o mundo, nós devemos apenas temer a Deus, nós devemos ouvir a sua palavra, praticar a sua palavra, amar ao próximo como a si mesmo, procurar andar no amor fraternal. Nós sabemos que estando na presença de Cristo, nós venceremos. A palavra de Deus diz que nós, diante das aflições, das tribulações e das provações, Deus está conosco. Mas para isso nós temos que andar em obediência ao seu ensino. Nós devemos, em primeiro lugar, deixar que Deus fale aos nossos corações, para que as nossas escolhas sejam escolhas baseadas nas Escrituras. Façamos como a igreja de Tessalônica, que venceu o dia mal. Fazemos como a igreja de Tessalônica, que mesmo diante da perseguição do Império Romano naquela época, ela se manteve fiel a Jesus Cristo. E que ela sabe que pertencer ao reino de Deus espiritual aqui na terra é não fazer as coisas desse mundo, é manter-se vivendo nesse mundo, mas afastado da sua maldade. Não absorver as coisas do mundo, é viver em Cristo. Não se moldar a esse mundo é viver na prática do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e viver nesse reino de Deus espiritual, na esperança da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a promessa que virá, ou então na esperança da vida eterna com os justos e com Cristo Jesus, que reinará para sempre. Portanto, procuremos andar de acordo com a vontade de Deus, suportando o dia mau, pois sabemos que Deus está conosco e não nos abandonará. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que o Senhor esteja fortalecendo a cada um dos que estão ouvindo essa mensagem, que muitos passam por sofrimento, muitos estão passando por doenças, muitos estão passando pelo sofrimento dentro do lar, dentro do casamento, com relação aos filhos, estão passando por problemas, outros com perdas. Ó Senhor, te pedimos que o Senhor possa estar fortalecendo no momento das provações, para que essas pessoas elas possam saber lidar com as aflições, com o sofrimento, com a perseguição, para que eles possam viver em harmonia e andando sempre de acordo com a tua palavra e com a tua vontade, ó Pai. Que o reino espiritual aqui na terra seja vivido de forma que Cristo é o cabeça, que Cristo é a nossa vontade e que Cristo é tudo que fazemos para Ele e por Ele. Amém.